ela reforça essa aliança política que existe entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. O governo Lula não tem, desde o começo do governo, uma maioria, um núcleo duro em quem possa confiar dentro do Congresso Nacional. Nossos analistas de política, começa com você, Caio, boa noite. É impossível não lembrar que esse decreto do governo, que aumentava o IOF, tinha sido derrubado num ato poucas vezes visto no Congresso Nacional, com quase 400 deputados votando contra. E agora vem o Supremo e autoriza esse decreto. Qual é o tamanho dessa vitória para o governo, mas também qual é a sinalização disso, Caio? Vamos lá, Márcio. Boa noite, Jussara, boa noite a todos. Márcio, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela reforça essa aliança política que existe entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. O governo Lula não tem, desde o começo do governo, uma maioria, um núcleo duro em quem possa confiar dentro do Congresso Nacional. E virou uma praxe, uma prática, uma tradição no governo Lula III, uma vez derrotado nas negociações políticas no Congresso Nacional, recorrer ao tapetão, recorrer à análise jurídica do Supremo Tribunal Federal. Teve um levantamento da Folha de São Paulo em março deste ano que mostrou que a Advocacia Geral da União, em 74% das ações da qual foi parte em 2023 e 2024, obteve sucesso. Tem uma taxa de sucesso muito positiva e muito favorável ao governo Lula nas ações que defendeu no Supremo Tribunal Federal. E agora foi isso, sem maioria, sem capacidade de articulação política, sem buscar um consenso, sem buscar a prévia consulta ao Congresso Nacional e sem uma maioria, o núcleo duro do governo Lula na Câmara dos Deputados, por exemplo, é de 130 deputados, acaba recorrendo sempre ao Supremo Tribunal Federal, que ajuda, que retribui isso ao governo Lula. Tem um contexto político eleitoral aí muito forte, assim como o governo Lula e assim como o Supremo Tribunal Federal, ambos têm um adversário em comum, que é o bolsonarismo. Haja vista para onde estamos indo ali no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro provavelmente será preso em setembro ou em outubro. E haja vista também todo o embate que está tendo o governo Lula com o trumpismo e com o bolsonarismo neste momento. Então, ambos têm um interesse em comum. Então, ao Supremo Tribunal Federal, é interessante politicamente ajudar o governo Lula. E ao governo Lula é interessante também ter uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal, porque ele não consegue avançar nas negociações políticas no Congresso, entra ali a Advocacia Geral da União ou algum partido à esquerda, entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal acaba concedendo. Um detalhe muito importante, Márcio, na semana passada o presidente Lula destravou 2 indicações para o Tribunal Superior Eleitoral, e eram 2 indicações de interesse de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi conduzida ao Tribunal Superior Eleitoral a Estela Aranha, que foi muito próxima ao ministro Flávio Dino, trabalhou com ele no governo Lula durante o Ministério da Justiça. Ela foi indicada pelo presidente Lula para ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. E uma segunda indicação destravada também pelo presidente Lula na semana passada, a de Floriano Azevedo Marques, reconduzido como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Um jurista, muito respeitado sim, mas um homem de confiança de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, que na semana seguinte a essa indicação acaba dando essa decisão favorável, sim, ao governo Lula e ao Palácio do Planalto, mas juridicamente muito questionável.